Boa noite, amigos e amigas. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva a todos nessa noite de sábado, dia 27 de março de 2021. Mais uma vez eu aqui estou para que a nossa querida colega Sônia dê continuidade à sua mudança com tranquilidade. Nessa reunião, nós prestaremos a nossa singela homenagem ao codificador Allan Kardec, por ocasião de sua desencarnação em 31 de março de 2021, ou seja, nossa próxima quarta-feira. E para dar início ao nosso encontro de hoje, nós vamos pedir a Leiner que faça a prece de abertura, por favor. Neste momento, nós cumprimentamos o Grupo Espírita Adelino de Carvalho. Boa noite a todos. E vamos dar início à prece inicial para iniciarmos nosso estudo. A maneira de conversar com Deus neste momento, através dos nossos pensamentos, para que possamos melhorar. Neste momento nós pedimos a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos, nossos anjos guardiões, que possam vir através da palavra de Deus para colaborar com todos nós, nossas famílias e a humanidade, porque todos precisamos desta colaboração para nós melhorarmos os nossos sentimentos, a maneira de sermos, porque somos ainda muito pequeninos através dos ensinamentos de Jesus. Mas com esta vontade de melhorar, um dia poderemos chegar até eles. Não vou dizer pegar, mas chegar mais próximo, ser melhor. E por isso, nós deixamos iniciado o estudo da noite de hoje, em nome de todos que estão aqui colaborando conosco. Que assim seja, e muito obrigada a todos. Leiner, nós te agradecemos pela sua prece. E agora vamos pedir a Alessandra que faça uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por favor. Boa noite a todos. Dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntando a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao trem tudo que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento
é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva o prejuízo ao trem, por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Boa noite, que Jesus abençoe a todos. Então, nós agradecemos a Alessandra pela leitura. E agora vamos pedir ao irmão Pedrinho que faça a leitura do Livro dos Espíritos, por favor. Me parece que o Pedrinho não está presente. Então, gente, eu farei a leitura das 3 questões que seriam dele, do Livro dos Espíritos. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Questão 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. E assim, nós vamos dar continuidade, pedindo agora ao senhor Vicente, por favor, para que ele possa iniciar os comentários. Prezados irmãos do Centro Adelino de Carvalho, meu boa noite, que Deus os abençoe. Nós estamos aqui com o mesmo hábito do costume, fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. A leitura, o homem de bem. Então, nós sabemos que o homem de bem é aquele homem que respeita a lei de Deus, aquele homem que sabe definir o certo daquilo que não é certo. E ele não procura outra coisa senão a lei do bem. Ele interroga a si mesmo se fez todo o bem que podia, se não fez o mal, se negligenciou de uma hora de fazer a caridade, se prestou um serviço inconveniente e se fez todo o bem para os outros que ele gostaria que os outros fizessem a ele. Então
O homem não faz mal a ninguém porque ele já tem fé em Deus, acredita que Deus é o maior e tem fé na justiça, no amor e sabe que tem que amar a todos como a si mesmo, além de que a Deus sobre todas as criaturas. Também ele fica feliz às vezes que pode fazer um benefício um benefício que presta, de secar as lágrimas de alguém. E todas as vezes que por acaso vem algum sacrifício para ele sabe que isso deve ser uma prova ou expiação. E ele sofre sem murmurar. Ele agradece a Deus nas suas preces, ele tem muito mais o que agradecer do que o que pedir. O que pedir tem muito pouco, é agradecer. O homem de bem, enfim, respeita em seu semelhante todos os seus direitos, dados pela lei natural, da natureza, como gostaria que respeitasse para com os seus. Essas são a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Mas todo aquele que esforçar em se possuir está no caminho que conduz todas as outras. Eu fiz até uma escrita aqui de quando foi o bicentenário do Allan Kardec. De maneiras que eu pensei em homenagear o aniversário dele, fazendo essa mensagem, embora já antiga, não tem muita coisa a ver com a atualidade, mas eu gostaria de ler ela a si mesmo. Dizendo: obrigado, Allan Kardec, missionário e codificador, trabalhando com Jesus, nos fez tão grande favor, iluminando a humanidade inteira com essa doutrina de amor. Nesta casa comemora o seu bicentenário. Amigo de toda hora, nós te desejamos agora um feliz aniversário. Que Deus abençoe sua legítima coragem. Que você esteja na terra ou em outros planos. Receba a nossa singela homenagem pelos seus 200 anos. Allan Kardec, missionário da codificação. Pela sua ideia, a nossa admiração. Pelo seu trabalho, a nossa profunda gratidão. E que Jesus abençoe a todos, agora e sempre.
E que Senhor Vicente, nós agradecemos muito o seu comentário e dizemos que a sua homenagem a Allan Kardec foi muito bonita, muito atual. Ela nunca fica antiga, Senhor Vicente. Todos nós apreciamos muito suas trovinhas, que elas enriquecem muito o seu comentário. Muito obrigada. E agora nós vamos pedir à colega Nilma que faça a sua apreciação. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria estarmos aqui participando desse nosso estudo das noites de sábado, nessa noite abençoada, onde nós vamos comentar o item O Homem de Bem. E para falarmos sobre o Homem de Bem, nós não podemos deixar de lembrar do nosso querido Allan Kardec, né? Que tanto nos permite essa exemplificação desse homem de bem, não é? Por tudo que prestou a nós todos, né? Através dessa doutrina abençoada. E aí eu lembro então de uma ação dele, né, que diz que ele quando ao fazer se preparar para essa decodificação, ele que era um homem da ciência, da filosofia, né, buscou na prece, né, na oração, qual seria o caminho, né, e recebeu no íntimo de sua alma que ele precisava ter, né, em vista as bênçãos divinas. E ele começa o livro dos Espíritos falando de Deus, né? E aí, no seu primeiro capítulo, né? E então a gente observa que as questões também nos propõem a isso, né? Como que nós podemos distinguir esse bem e o mal, né? E aí a resposta, quando diz que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus e o mal, tudo que dela se afasta. E aí nós pensamos, né? E lembramos que no ato de algumas tragédias humanas, a gente fica pensando onde estaria o coração daquela pessoa do criminoso, né, que age no mal. E aí nós pensamos, então, é porque não está com Deus no coração, não é? Então, tamanha é a necessidade, a grandiosidade dessa fé em Deus, né? E aí, além de Kardec, nós poderíamos também pensar em outros grandes nomes. Seria difícil enumerar tantos, né? Mas não poderíamos deixar de pensar no nosso amado Chico, né? Pelo exemplo de bondade, de dedicação, de perseverança, né? Que evidencia esses nossos comentários aqui dessa página abençoada, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Poderíamos pensar em Sócrates, poderíamos pensar em Gandhi, poderíamos pensar em Madre Teresa, né? E uma infinidade, mas nós gostaríamos de trazer mais próximo de nós, né? Nós que temos as nossas dificuldades, né? Então a gente pensaria mais próximo de nós no senhor Antônio Fonseca, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas nós temos no nosso grupo nossa amada Valdinha, né? Que nos dá essa oportunidade. E aí a gente fica pensando que ser um homem de bem é isso, dedicar algo de seu para toda uma eternidade, de conforto a tantos, a nós outros, né? De conforto no sentido da possibilidade do encontro do alívio, a possibilidade de fazer o bem, né? E aí eu queria trazer mais próximo ainda de nós. Eu fico pensando no nosso grupo, já falei outras vezes, mas nós temos nossas evangelizadoras que são para nós um grande exemplo, né? Tia Anice, Tia Dirce, que poderiam estar aí tranquilas já, né, sossegada no cantinho de casa, estão lá atuando conosco, estão lá sendo exemplo de trabalho no bem, né? E exemplo também de fortaleza física, né? E naturalmente, e claro, espiritualmente, né? Mas nós vamos ter em alguns pontos aqui do Evangelho, para a gente não divagar muito, não é? E são tantas reflexões importantes, a gente pontuou algumas. Então aí a gente tem aqui, nós teríamos aqui, quando começa dizendo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza,
nós achamos muito bonito, mas como praticar essa lei de justiça, amor e caridade? Não é nós que somos estamos com dificuldades de nos prepararmos. Então vem os ensinamentos, vem as dicas, eu vou chamar assim. É quando interrogamos a nossa própria consciência, dos nossos próprios atos, e ver se não violou nenhuma lei. E essa outra questão muito importante, quando nós observamos que a gente faça aos outros tudo aquilo que a gente quisesse, que o limite é nós mesmos. Eu não posso fazer a outra aquilo que eu não quero que faça para mim. Essa mais exuberante ainda, quando diz que quando tem fé em Deus, em sua bondade, e aí tem certeza de que tudo vai dar certo, de uma maneira ou de outra. Então você não se coloca acima, você sabe que você está abaixo. Tem fé no futuro. Eu acho isso maravilhoso, porque você dá força para você entender que aquela dificuldade que você está atravessando vai passar e que você encontrará equilíbrio, posteriormente. E segue ainda, nós marcamos também aqui, que é aquele que encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca. E segue nessa linha, não é? E aí a gente fica pensando quanto é bom nós aprendermos a ter essa característica, a fazer o bem. A gente procurar trabalhar mais do bem, para que quando a gente participa, a gente entende que aquele benefício, aquela alegria, aquele momento é muito bom, Então é preciso que a gente busque esses momentos, mais do que em ações que são só do nosso bel prazer, vamos dizer assim. Então que a gente procure mais trabalhar em prol do nosso semelhante, não é? Mas ainda gosto muito quero muito destacar a frase que diz que aquele que não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso já vai ficando um pouco mais difícil para nós, com todas as dificuldades. Mas coloco o exemplo de Jesus, que perdoa e esquece as ofensas. Jesus viveu, eu gosto muito de estar lembrando disso na minha existência. Jesus viveu como homem, como encarnado. Então, é lógico que nós estamos longe de ter a sua envergadura moral, mas é um exemplo para nós, a ser seguido. E isso nos conforta, isso nos coloca um freio para as nossas dificuldades, penso eu. Quando diz também ainda que é indulgente para com as fraquezas alheias. Gosto muito disso, que nós tenhamos entendamos que nós temos necessidade de indulgência, porque nós também erramos, não é? Nós também, em algum ponto, falhamos. Então é muito importante, Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las, Gosto muito disso na doutrina, porque o bom espírita, é aquele que você vai reconhecê-lo pelas obras, mas reconhece principalmente pelo esforço que fazemos para mudar, para melhorar as nossas más inclinações. Então aí a gente tem no amparo da reforma íntima, que é muito pessoal, que é muito de cada um de nós, mas que o primeiro passo é a gente compreendê-la, é a gente querer, e o segundo passo é começar nas nossas pequenas convivências em família, primeiro em família, depois com os amigos, no grupo religioso, a gente começar a colocar em prática esse ensinamento, não é? E aí, nós, já para ir terminando, nós vamos encontrar aqui, eu achei também, não poderia deixar de salientar, quando usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário, ele não é proprietário, não somos proprietários de nada, Nós somos, na verdade, nós somos estamos usufruindo das vezes daquele bem material, mas nós não temos o direito de ter como nosso, como propriedade. Essa é uma possibilidade que a doutrina nos permite, que é fundamental trabalharmos nela, Mas, enfim, queridos irmãos, queremos destacar que é muito importante essa busca para essa melhora, para que possamos cada vez mais atingirmos esse patamar, E aí a gente agradece a oportunidade e pede desculpas pelo tempo demorado.
Nós agradecemos à colega Nilma pelo seu comentário e pedimos agora ao Pedro que nos coloque a sua interpretação referente às leituras. Muito boa noite a todos os nossos irmãos em humanidade, nossos companheiros da casa querida, o nosso coração Adelino de Carvalho, cuja história da nossa família se entrelaça com ela. Nós hoje vamos comentar uma das passagens mais clássicas do Evangelho segundo o Espiritismo e também algumas perguntas, das perguntas mais filosóficas, né? Que temos aí no Livro dos Espíritos, embora todas sejam, em algum nível, filosóficas. Em relação ao homem de bem, Kardec, quando exemplifica naquele comentário sobre como procede, como não procede o homem de bem, nós vemos que o ponto central é o esforço que ele faz para se melhorar. Em uma das frases, ele diz que o homem de bem, ele tenta sempre poder, no dia de hoje, dizer a si mesmo que hoje sou melhor do que ontem. Eis a chave do progresso, né? De todo o progresso, especialmente o moral, que é o mais importante. Em relação às perguntas 629, 630 e 631, nós vamos ver que muitas vezes a humanidade se deparou com esses questionamentos filosóficos. O que é o bem? O que é o mal? E muitas pessoas até hoje ainda dizem não ter certeza do que é o bem e o que é o mal. E é por isso que, para que o ser humano não fique numa espécie de questionamento infinito e vá perdendo assim o tempo das suas encarnações, é que Deus nos envia as revelações espirituais, né? Então Moisés, ali, como a primeira revelação, nos dá 10 diretrizes que, se tomadas como referência do que é certo e do que é errado, aos povos daquela época, até mesmo para os povos de hoje em dia, gerarão uma sociedade e indivíduos melhores e, consequentemente, mais felizes. Porque essa acaba sendo a consequência de quem segue a lei divina. Em qualquer estágio de evolução, aqueles que tentam se adequar à lei divina, embora contrariando as próprias paixões e o próprio ego, eles encontram mais rapidamente as virtudes, e essas virtudes alicerçam neles a felicidade. Então, esse esforço de compreender e aplicar, se enquadrar, seguir a justiça divina, aquilo que Deus indica, é que nos leva individualmente e coletivamente à construção de homens, mulheres e uma sociedade mais virtuosa, mais feliz e mais justa. Portanto, não percamos tempo com indagações sobre o que é certo e o que é errado, porque nós já temos mais de 2000 anos de evangelho. Isso não é pouco. Na verdade, já sabemos, tintim por tintim, e com a claridade então da doutrina espírita nem se fala. Além de sabermos o que é certo e o que é errado, sabemos as consequências dos erros e dos acertos. Então, a doutrina espírita nos deixa claro de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde rumamos, né? E cabe a nós atingir esse alvo da perfeição e da felicidade absoluta no final dessa jornada fantástica, quando atingirmos a perfeição. Porém, essa jornada se faz mais rápida ou mais demorada de acordo com o nosso livre-arbítrio, que é algo sagradamente respeitado pelos espíritos benfeitores e até mesmo pelo Criador. Portanto, se temos dificuldades em corrigir comportamentos, pensamentos e sentimentos, peçamos a Deus que Ele mude a nossa vontade, que Ele corrija, inclusive, essa vontade para que ela tome outro rumo, para que a gente deixe de querer coisas que têm nos prejudicado e nos alinhemos, então, à justiça divina. Porque, como Jesus foi categórico ao dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mostrando que só existe um caminho. Os outros são descaminhos. E se nos esforçarmos por trilharmos tal caminho, encontraremos ao final os braços amorosos do nosso Pai, do Criador, que nos dirá: ser feliz, ser bem-vindo ao meu reino de felicidade e amor, paz e luz. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a trilharmos esse roteiro, não simples, mas possível. Muita paz a todos. Que assim seja. Pedro, nós agradecemos muito pela sua bonita análise referente às leituras do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E agora nós vamos pedir ao Gabriel que faça uma leitura para nós. Bom, boa noite a todos, que Jesus abençoe. E hoje o que me cabe é a leitura do item chamado O Primeiro Capítulo, o nosso querido irmão X. O primeiro capítulo. Allan Kardec, o respeitável professor Denisard Rivail, já havia organizado extensa proporção das páginas reveladoras que constituem o Livro dos Espíritos. Devotado observador, aliara inteligência e carinho, método e bom senso na formação da primeira obra que lançaria os fundamentos da doutrina espírita. Não desconhecia que a sobrevivência da alma era tema empolgante no século. Entretanto, apontamentos e experimentações em torno do assunto alinhavam-se desordenados e nebulosos. Os fenômenos do intercâmbio pareciam ameaçados pela hipertrofia de espetaculosidade. Saindo de humilde vilarejo na América do Norte, a comunicação com os espíritos desencarnados atingira os mais cultos ambientes da Europa, originando infrutífero sensacionalismo. Era necessário surgisse alguém com bastante coragem para extrair do labirinto a linha básica da filosofia consoladora que os fatos consubstanciavam, irrefutáveis e abundantes. Advertido por amigos da espiritualidade de que a ele se atribuía em nome do Senhor a elevada missão de codificar os princípios espíritas, destinados à mais ampla reforma religiosa, puseram mãos ao trabalho, sem cogitar de sacrifícios, e adotando o sistema de perguntas e respostas, conseguira vasta colheita de esclarecimento e de luz. Guardava consigo preciosas anotações acerca da constituição geral do universo, surpreendentes informes sobre a vida de além-túmulo e belas asserções definindo as leis morais que orientam a humanidade. O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto. Contudo, era preciso estabelecer um ponto de partida. O primeiro compêndio do Espiritismo, endereçado ao presente, ao futuro, não podia prescindir de sólidos alicerces. E, debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite de inverno de 1856, o codificador interrogava a si mesmo: por onde começar? Pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas? Seria justo desligar a doutrina que vinha consagrar o antigo ensinamento do Cristo, de todo e qualquer apoio da fé, da construção das bases que lhe diziam a respeito? O conhecimento humano, pensava ele, não se modificava o conhecimento humano todos os dias? As ilações filosófico-científicas não eram as mesmas em todos os séculos? E valeria escravizar o espiritismo à exaltação do cérebro em prejuízo dos sentimentos? Atormentado, via mentalmente os homens de seu tempo e de sua pátria extraviados na sombra do materialismo demolidor. A grande revolução que pretendera entronizar os direitos do homem ainda estava presente no ar que ele respirava. Desde 2 de dezembro de 1851, o governo de Luiz Napoleão, que retomava as linhas do Império, permitia prisões em massa, com deliberada perseguição aos elementos de todas as classes sociais que não aplaudissem os planos do poder. Muitos membros da Assembleia haviam sofrido banimentos
e mais de 20.000 franceses jaziam deportados, muitos deles sem qualquer razão justa. Homens dignos eram enviados a regiões inóspitas, quando não eram confiados no cárcere à morte lenta. O pensamento do missionário foi mais longe, recordou-se de Voltaire e Rousseau, admiráveis condutores da inteligência, mas também percussores da ironia e do terror. Lembrou Condorcet, o filósofo e matemático, envenenando-se para escapar à guilhotina, e Marat, o médico e publicista assassinado num banho de sangue quando instigava a matança e a destruição. Valeria a cultura da inteligência só por si quando, a par dos homens que espalhava, podia desmandar-se em sarcasmo arrasador e loucura furiosa? Com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. Erguia-se-lhe a prece comovente, quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto e ele ouviu, na acústica da própria alma, vigoroso apelo íntimo: não menosprezes a fé. Não comeces a obra redentora sem a bênção divina. E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontrar a solução do terrível problema, longamente sofrido, consagrou o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, à existência de Deus. Livro Doutrina e Escola, Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Irmão X. Nós agradecemos ao querido Gabriel por tão emocionante leitura e agora pedimos à colega Rolanda que faça uma leitura especial do livro Obras Póstumas. Boa noite a todos. A leitura é de Obras Póstumas, segunda parte, edição francesa, capítulo 8, Minha Missão. Pergunta à verdade. Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Resposta. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Pergunta. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta. Não.
mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem, sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Eu, Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Nota. Escrevo essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, da boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada, que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo.
nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Rolanda, nós te agradecemos por tão bela leitura e agora solicitamos ao colega Paulo Márcio que leia um soneto em homenagem a Kardec. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudo e de orações às noites de sábado. O que me coube essa semana é a leitura do soneto do capítulo 17 do livro Doutrina e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Amaral Ornelas. Capítulo 17. Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviu, herói exterminou as trevas, recebeu com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que beleza de soneto, Paulo Márcio. Nós te agradecemos pela sua participação. E antes da prece final,
nós vamos colocar aqui uma pequena homenagem, mais uma pequena homenagem a Allan Kardec. Desculpem, vai extrapolar apenas uns minutinhos, em seguida a nossa querida Silvana fará a prece para nós. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre dos Mestres, de justiça e de bondade, auxilia-nos, Senhor, nesses momentos difíceis que estamos passando, nos ampare, nos oriente, acerene o nosso coração, para que possamos harmonizar nos nossos pensamentos e nos dê sabedoria para resolvermos todos os nossos problemas, Senhor Jesus. Nos envolva, Senhor, derrame sobre os doentes que estão nos hospitais de Covid, os não Covid, todos, Senhor, em todos os hospitais de Uberaba e de todo o Brasil. Estende, Senhor, a sua mão luminosa para esses doentes e nos proteja e nos ampare, Senhor Jesus. Agradecemos toda a sua bondade para conosco e agradecemos também à Casa Espírita Adelino de Carvalho, que tanto nos orienta e nos ampara, Senhor Jesus, nos mostrando o caminho do bem. E que a gente possa, Senhor, amar o nosso irmão como Jesus nos amou, praticando a caridade no sentido correto da palavra. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós iniciamos essa reunião. E em seu nome, Senhor Jesus, damos por encerrado. Que assim seja. Agradecemos a querida Silvana pela prece e assim finalizamos mais uma reunião. Que Deus esteja conosco nessa semana. Muito obrigada a todos pela participação.